No Café Corporativo de hoje, vocês vão conhecer uma pessoa fantástica, uma pessoa que, quando eu resolvi deixar de ser dono de escola e me tornar treinador, trabalhar com treinamento, foi a primeira pessoa com quem eu fui conversar, fui me aconselhar e fui consultar. Vocês vão conhecer a Cecília Infanger, uma pessoa que eu conheço, acho que entre 15 e 20 anos de amizade. Então, cria expectativa, pode criar. Até daqui a pouco. Oferecimento Cuidare. Cuidamos de pessoas especiais sem perder a essência humana. Café Corporativo, aqui no nosso canal 25, hoje com a Cecília Infanger. A gente se conhece há pouco tempo, né, Cecília? Não vamos falar nisso, né? Senão vai acabar revelando nossa idade. Vamos pular essa parte. Mas eu costumo dizer que eu conheci um monte de gente na maternidade, sabe? Então tá. Por aí, a gente né? se conhece desde a maternidade, mas eu já estava engatinhando. Verdade. Tá bom. Cecília, muito obrigado por ter vindo ao café. A Maria Cecília Infanger é psicóloga há 28 anos, pós-graduada em Administração de Recursos Humanos e também em Gestão Estratégica de Pessoas. Ela é Personal Professional e Executive Business Coach. Ela é proprietária da SEI Consultoria em RH e atua na área de organização e atua na área organizacional e clínica. Cecília, nós vamos falar sobre engajamento, esse é o assunto que nós buscamos. E eu gostaria já de começar te perguntando o que é esse tal de engajamento. Então, engajamento é uma coisa que muita gente costuma confundir com motivação. Tá. Engajamento é um envolvimento intelectual e emocional com uma atividade, seja ela qualquer. Então, é isso. Engajamento é um envolvimento intelectual e emocional com uma atividade. Sim, você acredita que tem a ver com aquele negócio de fazer parte, da pessoa se sentir parte de um projeto, de alguma coisa? Sim, ela se identifica com aquilo. Aquilo para ela tem propósito. Por isso que ela se engaja, ela se identifica. E é por isso que às vezes a gente vê pessoas que em trabalhos sociais ela está totalmente determinada, mas em trabalhos profissionais nem tanto. Isso. Tem se falado muito atualmente sobre engajamento. Sempre se falou muito, né? Até certo tempo se falava em engajamento porque a pessoa engajada produz mais, né? Sim. Então as empresas procuram saber qual que é a fórmula, né? Como é que eu faço para as pessoas produzirem mais? Então se pensaram aí em teorias da motivação e hoje se fala em engajamento. A pessoa engajada produz mais, né? Mais e melhor. Agora, para se engajar, a gente precisa entender, e a própria pessoa precisa entender o que faz sentido para ela. Né? Então, por isso, algumas se engajam em algumas causas sociais, em ONGs, né? Em projetos para animais, em projetos para meio ambiente, mas elas podem também se engajar no produto que a empresa faz. Ou num propósito que aquela empresa tem, né? Empresa, né? Muito bom. E você estava falando desde o princípio que é diferente de motivação. Isso, é diferente. As pessoas confundem muito. Vamos fundamentar isso? Sim, então vamos lá. Sempre foi aí o interesse dos cientistas do comportamento, dos psicólogos e dos administradores saber o que motiva as pessoas, justamente para saber como é que eu posso motivar para fazer produzir mais, né? A motivação, segundo os estudiosos, o mais famoso deles, o psicólogo Abraham Maslow, é que a motivação vem de uma necessidade. Até o Maslow criou lá a pirâmide das necessidades. Então, o que me motiva, a motivação é um motivo que me leva a ter uma ação, é uma necessidade interna. Então, por aí a gente já vê que ninguém motiva ninguém. Ou seja, eu posso no máximo despertar o interesse do outro, mostrar um motivo, não é verdade? Isso, estimular, mostrar um motivo, engajar. Entendi. Despertar o engajamento. Isso o líder pode. Sim. Né? Um líder comunitário,
não é? Sim. Eu posso despertar em você um interesse para se engajar numa causa, né? A motivação não, a motivação vem de dentro. Sim. Então tem diversos motivos pelos quais eu saio para trabalhar, que são necessidades. Então eu posso, por exemplo, sair de casa de manhã para trabalhar por uma necessidade financeira. Porque eu não tenho outra alternativa, isso, não é? Né? É uma necessidade. Agora, se eu chego na empresa para trabalhar e me identifico com a missão da empresa, com os valores da empresa, eu posso me engajar. Entendi. Aí aquele propósito passa a ser meu também. Por exemplo, essa empresa produz alguma coisa que em determinado momento vai mudar o mundo. E eu falo, nossa, eu estou mudando o mundo. Isso, a sociedade onde eu estou, ou as pessoas. Posso Sim. te dar um exemplo? Claro. Muito legal esse exemplo que eu vou passar para você. Eu vou te passar um exemplo de engajamento e de não engajamento, né? Então, veja, certa vez eu visitei uma instituição, vou falar assim para ver se você vai chegar no ponto. E nessa instituição tinha um banner, já na entrada. E nesse banner estava escrito assim, aqui salvamos vidas. Certo. Que tipo de instituição você acha que era essa? Em especial, poderia ser uma instituição de saúde, poderia ser uma instituição de segurança, de salvamento, bombeiros, né? Você acha uma missão nobre? Acho. Você gostaria de fazer parte disso? Sim, não tenha dúvida. Salvar vidas, sim. A gente sempre quer, não é verdade? Sim, é uma missão muito nobre. Mesmo é uma empresa que produz airbags e cintos de segurança. Pois é, olha só que coisa, né? Você está dizendo para o seu colega colaborador da empresa que ele faz parte de uma missão muito nobre. E aí entra a possibilidade dele comprar aquela causa, é isso? Sim, você compraria. Eu compraria. Eu também. Né? É emocionante. Chega a emocionar. Certo. Não é? Não, mas não tenha dúvida. A gente fala assim, puxa, eu quero fazer parte disso. É. Mas aí me vem uma outra coisa em mente. Eu posso também trabalhar numa empresa que o seu produto não seja assim tão unânime no mercado. Eu poderia trabalhar numa empresa de bebidas, numa empresa de cigarros, enfim, ou de outras coisas que não me vem em mente agora. Mesmo assim, eu posso ser engajado naquela empresa de alguma maneira? Então, engajamento, ele pode ser uma escolha. De você olhar com bons olhos, focar com bons olhos o que aquele produto pode levar de bom para alguém. Aquele produto pode empregar pessoas. Não deixa de ser uma coisa nobre. Levar o ganha-pão para muitas famílias, para o plantador do fumo, levar prazer para pessoas. Mas isso aí tem a ver com os seus valores e com os seus princípios. Eu falei que eu ia te dar um exemplo de não engajamento. Sim. Né? Veja, é muito difícil um vegano se engajar numa empresa que tem um abatedouro de animais. Porque acaba ferindo os valores pessoais desse indivíduo, não é? Exato, os valores e os princípios. Então, por isso que hoje as empresas estão muito focadas em engajamento e as pessoas também. Então, as empresas estão pensando que tipo de profissional eu contrato, né? Eu quero contratar alguém feliz no que faz, que seja possível de ser engajado, que goste da causa, do propósito nosso. Sim. Eles procuram até identificar isso no processo seletivo, porque pessoa engajada produz mais e feliz. Sim. E por que esse conceito de felicidade hoje, com o advento da pandemia? Nós temos muita gente trabalhando remotamente. Sim. Como é que eu vou fazer essa pessoa, como é que eu vou manter o grau de satisfação, de felicidade dessa pessoa, se ele nem está aqui nas nossas instalações? Ele está trabalhando remotamente. Se ele não tiver afinidade de propósito com a nossa causa, né, o nível de felicidade vai cair. Muito bom. Né? E acontece que acaba até adoecendo. Né? Então, o engajamento, ele está muito próximo
da felicidade, assim como o desengajamento da doença. Com certeza, é como se eu estivesse num ambiente que me incomoda ou num ambiente que me é confortável, né? E aí, incomodado, eu entristeço e entristecido não produz, produzo adoece, e adoeço. Que é o mais grave da coisa, né? Falando nisso, nós temos aqui a parceria com o Edivaldo da Cuidar, e vai trazer a mensagem. Ele nos acompanha, vamos ver o que ele tem para nos dizer a respeito desse assunto de engajamento, de felicidade e de adoecer no mercado de trabalho. Vai lá, com o Edivaldo. Olá pessoal do Café Corporativo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu quero falar sobre o engajamento cultural. É muito lúdico quando nós falamos que o idoso tem que viver mais. Ele tem que viver mais, mas ele tem que viver com qualidade de vida. Um dos motivos que podemos chegar à longevidade com autonomia é o engajamento cultural. O idoso ele tem que se socializar, ele tem que frequentar ambientes no qual ele se sente bem. Eventos, shows, museus, restaurantes, dança, música, tudo isso já tem estudos que comprovam. Diminui as dores crônicas, né, muito comum no público geriátrico, e também promove qualidade de vida. Além do que, este público tem menores chances de desenvolverem doenças neurodegenerativas. Eu sei que estamos na pandemia, mas já vamos poder voltar à nossa rotina. Espero ter ajudado de alguma forma e até logo. Tchau, tchau. Café Corporativo, aqui no segundo bloco hoje com a Cecília Infanger. E nós agora, um pouquinho antes do intervalo, né, Cecília, falávamos a respeito de felicidade. Há 2 semanas atrás, eu acho, nós tivemos aqui a Vânia Ferrari, junto com a Ana, e a Vânia, ela costuma dizer que é possível ser feliz e trabalhar e ser feliz no mesmo lugar. É fundamental a felicidade dentro do ambiente de trabalho, né, Cecília? Sim. E aí, quando a gente fala a respeito dessa felicidade, eu queria te perguntar assim, quais os comportamentos comuns de pessoas engajadas ou não engajadas? Você consegue descrever um pouquinho disso pra gente? Eu vou citar alguns para você. Quando a gente percebe, né, que uma equipe está engajada, as pessoas elas têm o mesmo propósito. Isso seja na empresa, ou seja numa ONG, seja numa instituição, você percebe que as pessoas têm o mesmo propósito. É como se elas estivessem unidas para cumprir uma missão. É a missão da equipe. Então elas estão todas alinhadas, como diria o professor Marins, buscando o mesmo animal. Né, ali, caçando atrás do mesmo objetivo. Determinado objetivo. Isso, então você percebe esse senso de propósito, esse senso de pertencimento, é muito legal. Então essa é uma característica. Aí eu vou te dar o oposto. Quando que você percebe, né, que quando não tem conectividade de propósito, né? Então, por que não tem? Ou o líder não informou o propósito, não está claro para elas o propósito da empresa, né? Ou está claro, mas elas não se identificaram. São né? propósitos que ferem, como você própria no primeiro bloco disse, ferem muitas vezes um valor daquela pessoa. Isso, pode ser. Ou que ela simplesmente é indiferente àquilo. E como que um líder pode ajudar nesse engajamento? Então, a percepção dele, em primeiro lugar, é importantíssima, ele perceber quem conectou, quem comprou a ideia e quem não. Quem são as pessoas. Isso, né? Porque aquela que não aderiu ao propósito, ela acaba, de certa forma, prejudicando o grupo, vamos assim dizer, né? Ela diminui a produtividade dela e diminui a produtividade do grupo. Então, ele precisa informar o propósito, buscar engajar aquela pessoa,
Conversar individualmente com ela Isso, também. conversar e mostrar o propósito. Então, em primeiro lugar, o líder precisa estar engajado. Porque o problema é que às vezes o próprio líder não está, né? Isso, aí a empresa precisa identificar, né? A gente precisa ter pessoas numa organização. É claro, né, Aguinaldo, que existem pessoas que estão lá apenas pelo salário, pelo emprego. Claro que existem, né? É menos de 15% o percentual de pessoas que estão engajadas, né? Sim, é entendi. menos de 15%, é uma pesquisa do Gallup, isso. Então, assim, veja, temos aí 87% de pessoas do público para engajar. E muitos é porque simplesmente não sabem qual é o real propósito da empresa. E a gente pode tentar engajar essas pessoas mostrando o propósito da empresa. Para isso, o líder precisa saber, precisa estar engajado e engajar. A comunicação do líder é muito importante. Então, veja a forma, por exemplo, de passar uma meta. Um gestor de vendas. Pessoal, esse mês a nossa meta é X. Se a gente não atingir, cabeças vão rolar. Ou seja, eu estou trabalhando pelo medo. Isso. Ou, pessoal, nós temos uma tarefa muito importante esse mês. Temos uma meta desafiadora, né? Nós trabalhamos muito bem. Do nosso trabalho, empregamos tantas pessoas que dão sustento para tantas famílias. Vamos fazer o nosso melhor para garantir que isso aconteça? Ou, se batermos essa meta, podemos até ampliar ainda esse tipo de ação. Isso. Então, né? veja, você vai engajar aquelas pessoas que têm nos seus princípios e valores famílias, o Sim. social. Você percebe como aí eu já engajo? E faz toda a diferença, Toda né? a diferença. Toda a diferença. Você falar pelo medo ou por princípios e valores. Então, uma das características é o propósito. A outra característica de uma equipe engajada, que eu considero assim sensacional, é você poder ser quem você é. Numa equipe engajada, cada um pode se mostrar como é, não tem máscara, não tem dissimulação, e ele é aceito pela equipe. E aí a gente volta na questão da liderança, que quem proporciona isso para uma É o equipe líder. é o líder. É o líder. Inclusive, tem muita empresa que a gente percebe lá no manual de regulamento interno, código de ética, é lindo, né? Maravilhoso, mas na prática não funciona assim. Exato. O líder contribui muitas vezes para o preconceito, Sim. né? E Com comentários às vezes maldosos, né? Que estimulam seus liderados a seguirem naquele mesmo clima. Exato. E aí, numa equipe engajada, você até vê algumas brincadeiras, mas eu rio com, eu não rio de. Entende? Então, eu tenho essa segurança, esse respaldo do líder para ser quem eu sou. E o terceiro elemento das equipes engajadas é essa conexão e essa rede de apoio que um forma, que todos formam, né? Quando eu estou bem, todos batem palma. E quando eu estou mal, todos me apoiam. Mas, Cecília, isso tem muito a ver com programas de treinamento. Porque muitas empresas, você fala em 15% de pessoas engajadas, isso é o normal. Mas se a empresa não trabalha propósito, se ela não tem treinamento, ou às vezes ela só dá treinamento técnico. Por exemplo, eu tenho aqui 2 excelentes cinegrafistas e eles, provavelmente em algum momento, eles aprenderam a fazer isso, eles tiveram um treinamento técnico. Mas isso só basta, ou será que eu preciso ter um treinamento de relacionamento? Porque não adianta eles serem 2 pessoas excelentes profissionais como são, se eles não tiverem boas relações profissionais dentro da empresa. Na verdade, que não é o caso deles, eles são fantásticos. Mas eu poderia ter um ambiente ruim de trabalho, e aí eu não consigo trabalhar. Faz sentido? Faz todo sentido. Hoje a gente fala muito dos profissionais que possuem as hard skills, que são as competências técnicas, e que estão aí com um gap nas soft skills, que são as competências comportamentais. São aquelas adquiridas, né? São aquelas... As comportamentais têm a ver com inteligência emocional, né? Então, motivação, comunicação, né? Então, essas a gente precisa treinar.
e treinar. E o treinamento, é interessante isso que você falou, ele tem que ser constante em doses homeopáticas, né? Não adianta você fazer um treinamento de rafting, de motivação, vamos motivar o pessoal, e vai lá para uma fazenda, faz rafting, na segunda-feira volta. E aquele clima. E aquele balde de água gelada. Sim. E volta tudo ao que era antes, e né? E nunca mais faz, né? Quer dizer, não adianta. Quer dizer, o treinamento tem que ser no dia a dia, tem que ser na hora do almoço, tem que ser à tarde, tem que ser no comportamento das pessoas e de seus gestores dentro da empresa, né? Sim, é contínuo. Muito bom. Cecília, a gente vai fazer mais um intervalinho agora e daqui a pouco você volta comigo aqui para mais cafeína, tá bom? Ok. Até daqui a pouco. Mais cafeína aqui no nosso Café Corporativo de hoje. Aproveita você que está em casa, já se inscreva também no nosso YouTube do Café Corporativo, é youtube.com.br/Café Corporativo. Lá você vai encontrar mais de 200 entrevistas. A gente costuma dizer que nosso programa é uma universidade em sua tela. E aí, Cecília, eu costumo dizer também que eu sou o melhor aluno, né? Porque eu venho em todas as aulas e não faltei nenhuma. Parabéns. Imagina a bagagem que eu capto aqui com entrevistados como você. E a Cecília que está falando aqui conosco hoje a respeito de engajamento. Cecília, existem etapas desse engajamento? Não sei se etapas, se estágios, mas existem momentos em que as pessoas elas estão numa determinada situação e eventualmente elas podem estar em outra situação de acordo com o propósito, conforme você estava dizendo? Sim. A gente identifica alguns tipos de participantes na equipe, nas empresas, né? Existe aquele insatisfeito, né? Ele está desconectado. Então, é até um pouco triste de ver aquela pessoa que está insatisfeita ali no trabalho, a produtividade é baixa, ele rema contra a maré. É aquele que está ali remando contra a maré. Entendo. Em toda organização, invariavelmente, a gente identifica alguém assim. Depois tem o satisfeito. Ele faz tudo o que ele foi contratado para fazer, né? Ele cumpre o protocolo dele. Cumpre o protocolo. Então, ele chega no horário, sai no horário, faz a tarefa dele. Ele está satisfeito, né? Aí tem o comprometido. Lembra que eu te falei que existe o envolvimento intelectual e emocional? Sim, lembro. Para ter o engajamento? O comprometido, ele tem o envolvimento intelectual. Então, se você precisar de algo a mais dele num projeto, ele entende que ele precisa fazer algo mais. E ele faz. Ele oferece. Ele oferece. Tá. E aí tem o engajado. Qual é exatamente essa diferença, então? Então, o engajado, ele entende e sente. É aquele que quando a gente fala, olha, chegou um pedido, a gente vai precisar produzir mais, fazer hora extra. Ele fala, eu venho, eu posso. Entende? Ai, que legal. Qual cliente? Ele tem aquela proatividade, aquela energia gostosa. Ele vibra. Vibra. Ele vibra, ele gosta de fazer parte. E a empresa ela pode desenvolver isso com uma série de ações, não é verdade? Ela pode fazer com que uma pessoa que está num grau pule para um outro grau. Pode, sim, né? E pode ter sucesso. Ela precisa passar para o entendimento das pessoas, tá, né? Qual que é o propósito da empresa. Então, veja, o entendimento, passar para que elas entendam o propósito. E quem sabe desperte a emoção, né? Agora, lembrando que é de cada um. E que ninguém motiva ninguém. E que ninguém motiva ninguém e que o engajamento,
é muito pessoal. Eu posso me identificar com aquela causa fazer sentido para mim ou não, né? Muito bom. Cecília, mais uma vez, nós temos aqui um entrevistado que dá uma aula pra gente. Muito obrigado pela sua presença, tá? Eu que agradeço. Acho que não só eu, como todo o nosso público, com certeza ficou muito satisfeito aí com o seu conhecimento, com o seu ensinamento. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço mais uma vez. E você que está em casa, nosso telespectador, continue assistindo o Café Corporativo toda semana aqui no canal 25 e também no 525, mas também não deixe de nos procurar nas nossas redes sociais, em especial no nosso youtube.com.br/Café Corporativo, onde nós vamos ter mais de 200 aulas aqui nisso que é uma universidade em sua tela. E até a próxima semana, quando a gente volta com mais um café.